Bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, do canal Imperacris. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? Hoje quem quis dar a mensagem foi o Templo das Águas, a Senhora das Águas. Quis trazer uma mensagem para vocês. O templo é tudo que faz a gente se conectar ao divino, né? Não necessariamente construções, são energias que fazem com que a gente se conecte a nós mesmos, né? E a gente entra em contato com a gente mesmo. E principalmente que a gente se conecte com o divino, com o universo, com tudo que há, né? Que a gente às vezes até desconhece de maneira racional, mas a gente sabe que existe, porque a gente sente e a gente percebe. Então eu coloquei ela aqui, abençoando a nossa tiragem, né? E coloquei os outros templos aqui, que trabalhamos todos juntos, né? Cada força, cada energia, elas não são inimigas, elas se completam. E coloquei os outros templos aqui, com motivos, né? Lógico, das águas, para que a gente possa fazer a tiragem. Então, nós temos aqui a Senhora do Templo do Ar, nós temos aqui a Senhora do Templo da Terra, e nós temos aqui a Senhora do Templo do Fogo. Senhora do Templo do Ar, com a mensagenzinha, né, na garrafa, dos oceanos dos mares, a Senhora do Templo da Terra com as pérolas e as conchas, e a Senhora do Templo do Fogo com a areia, né, que guarda o calor. Então, escolham, né, para que a gente possa fazer a tiragem. Lembrando mais uma vez que a tiragem é uma tiragem coletiva, não é uma tiragem individual, ela pode responder a sua pergunta, essa é a ideia. Tiragens curtas que tragam uma resposta para aquela coisa que está incomodando, para aquela angústia, né? Traz um alívio, traz uma orientação, mas ela não é uma tiragem individual, é uma tiragem coletiva, tá? Então vamos aqui. A primeira tiragem, né, que é da quem escolheu a garrafinha com a mensagem em alto mar. Nós temos o templo do ar, vou falar dela depois, e temos a resposta. Deixa eu ajeitar aqui, né? Aqui. Opa, desculpa aí. Para a gente conseguir fazer aí. Acho que agora dá para a gente ver mais ou menos. Estou tirando a garrafinha. Então vamos lá para a resposta. A resposta saiu 4 de espadas, que beleza. 4 de espadas significa o quê? Isso aqui é um guerreiro, né? Segurando a sua espada, a sua proteção, né? Dentro de um templo com várias espadas em que ele está descansando. Ele é um guerreiro em descanso. Ele possivelmente já batalhou demais e ele agora precisa acalmar a mente dele, ter estratégias para as próximas batalhas, escolher as batalhas, né, que ele vai participar, ou talvez seja melhor ele ficar descansando. O que tem de obstáculo? É um sacrifício para ele, né? Então, o que essa tiragem diz para mim? Que talvez você esteja muito agitado, procurando que os resultados apareçam logo e está esquecendo o quê? De organizar a sua mente, de traçar estratégias, de tirar um tempo para si, de escolher quais são as batalhas que realmente valem a pena, né? O que vale a pena eu entrar na batalha? O que vale a pena eu ir lá e mostrar minha força, defender meus valores, defender... O que vale a pena? Tem lutas que não vale a pena. Tem lutas que, sinceramente, é melhor ir dormir. A gente ganha mais, pelo menos recarrega as energias.
No negativo, né? O enforcado, o que o enforcado diz? Olha que interessante essa carta, né? Que é uma pessoa aqui fazendo um malabarismo, né? Mas a árvore, ela está de cabeça para baixo. Teoricamente, a cabeça dela é que está enraizada na terra. O que isso quer dizer? Veja as coisas por outro ângulo. Né? Às vezes, o que você está vendo como sacrifício não é nem sequer sacrifício. Né? Às vezes, aquilo que você está vendo como uma coisa muito cansativa, às vezes é só um exercício de disciplina, né? De controle sobre si mesmo, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, para que aí sim o resultado possa chegar. Tá? Para que aí sim você possa colher tudo que você plantou. Às vezes plantar não é sacrifício, às vezes é esperar o tempo certo. A gente tem o tempo certo tanto do plantio quanto da colheita. Esperar o tempo certo para fazer aquilo que você quer, para alcançar os seus objetivos, mas lembre-se, acalme a sua mente para que você possa pensar com mais clareza, para que assim os resultados cheguem. Tá bom? Como quem escolheu essa, escolheu o templo do ar, né? O que a senhora do ar nos ensina? Que a gente precisa respirar pausadamente, que a gente precisa fazer meditação, que a gente precisa raciocinar com calma e não com rompantes, que a gente precisa entrar em contato com a espiritualidade, que a gente precisa entender que aquela brisa mais forte que balança, ela também passa e também chega uma brisa um pouquinho mais reconfortante para a gente, que refresque, né? O ar, ele é muito invasivo, mas ele também é passageiro. O furacão, ele vem, destrói tudo, mas ele vai embora, ele não fica ali para sempre. Né? Assim como aquela brisa também gostosa que nos acalma, ela vem, nos invade, faz com que a gente respire novos ares, com que a gente tenha criatividade, com que a gente bote a nossa mente para funcionar, mas ela também vai embora. Tá bom? Então, é preciso respeitar o tempo de cada coisa, é preciso aproveitar, né, os ares que estão chegando, as novidades que estão chegando, entrar em contato com a sua criatividade, entrar em contato com a sua espiritualidade, para que as coisas deem resultado, tá? Essa foi quem escolheu a garrafinha. Vamos a quem escolheu as pérolas e conchinhas. Como eu disse, a gente bota aqui para que as pessoas possam identificar mais fácil. Então, Templo da Terra. Vou falar da carta depois. Vamos ver a resposta. 9 de ouros, As de paus e Cavaleiro de espadas. Então, vamos lá. 9 de ouros, né? Com As de paus. 9 de ouros. O que a carta 9 de ouros fala? Né? A carta 9 de ouros fala em aproveitar justamente a colheita. Aquilo que a terra oferece para a gente. O fruto produzido, né? A fruta madura, gostosa, doce, né? Mas a gente precisa se mexer para isso acontecer. No obstáculo, né? As de paus, o que o As de paus diz aqui? Que é preciso mais do que só ter em mente as coisas, é preciso agir, é preciso ir buscar aquilo, é preciso fazer esforços, é preciso dispor da sua própria energia para aquilo, você precisa colocar a sua energia para que as coisas aconteçam. Não adianta ficar só sonhando com os resultados, é preciso ação para os resultados. No positivo, Cavaleiro de espadas. O que o Cavaleiro de espadas diz? Que ele traz o quê? Bons ventos, boas palavras, né? Então, para que as coisas, para que os frutos cheguem, é preciso ação, mais comprometimento, mais dedicação para que aquilo aconteça, e também é preciso que tenha-se boas palavras, que se saiba se organizar, né, para aquilo,
É preciso que se tenha ideias e essas ideias sejam conversadas, sejam trocadas. É preciso que se ponha a ideia, pelo menos que saia da cachola, que saia da cabeça, que aquilo pelo menos se torne palavra, para depois se tornar ação. Mas é preciso dar continuidade às ideias. Não é só uma ideia e aí deixa para lá, puxa, eu tive uma ideia brilhante. Beleza. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho. Não, não. Pega um caderninho, pega a agenda, escreve lá. Cara, essa ideia foi legal, né? Depois eu vou desenvolver isso. Para que sim eu tenha boa sorte de ter boas colheitas. Então, para se ter boas colheitas, eu preciso ter mais ânimo, ter mais dedicação, colocar meus esforços e principalmente organizar as minhas ideias, trocar ideias com outras pessoas, se comunicar, né? Escutar o que os outros têm para falar também. Às vezes as pessoas contribuem com as nossas ideias, tá bom? O Cavaleiro de Espadas aqui sugere uma troca. A bênção, né, junto com a rainha lá das águas, é a Senhora da Terra. O que é a Senhora da Terra que ela está fazendo? Ela está saudando exatamente tudo que vem da Terra, né? Ela está agradecendo essa terra que ela pisa, porque é o porto seguro dela, é o que a mantém de pé, né? Então ela está reverenciando, e principalmente porque é da terra que vem o alimento, né? As frutas, os frutos, é da terra que a gente tem o sustento da nossa vida, porque não, sim, a agricultura é um sustento da nossa vida, mas mesmo que você não trabalhe com a agricultura, você se alimenta de quem trabalhou com aquilo, né? Você só fica vivo porque você tem alimentação, e muito da sua alimentação, ou pelo menos deveria ser, muito da sua alimentação vem do que a terra produz. Então ela está reverenciando a esse poder maravilhoso da terra de dar frutos, de solidez, de dar caminho firmes, né? De sustentar a gente de pé, tá bom? Essa foi então as pérolazinhas, né? Depois eu vou falar da Senhora das Águas no desfecho final. Vamos falar agora da areia que absorve a quentura, não é isso? A areia que absorve a quentura, o calor, e por isso eu separei para ela a rainha do fogo. Vamos ver qual é a resposta da areia. Nossa, rei de paus respondendo. 5 de ouros e rei de espadas. Vamos lá. Rei de paus respondendo. Senhor da luz aqui nesse tarô, né? Você vê que ele tem vários dragões, né? Ele tá aqui e ele tá todo como se estivesse flutuando aí meio que numa fogueira, né? Em alguma coisa assim. Né? Mas o que acontece? Qual é a mensagem aqui? Né? Ele tem muita disposição, ele tem muito ânimo, ele sabe liderar, ele sabe correr atrás do que ele quer. O que peca? Né? O que faz as coisas irem por água abaixo? Né? Muitas vezes o 5 de ouros aqui mostra que não sabe aproveitar os recursos que tem, não sabe pedir ajuda, quer fazer tudo sozinho e acaba fazendo de forma egoísta e autoritária. Perde a liderança porque não sabe aproveitar as coisas que estão disponíveis, né? Fica assistindo às coisas disponíveis sem ter acesso e, principalmente, não sabe pedir ajuda, não sabe negociar, não sabe se oferecer, não sabe receber ajuda, não sabe oferecer ajuda, não sabe receber ajuda, não sabe ter essa troca, não sabe se harmonizar nessa troca, nessa interação, nessas relações. Né? Então, aqui o rei de paus tem liderança, sabe o que fazer, sabe como conduzir, né? Tem uma visão,
diferente, tem ânimo, tem disciplina, às vezes até para conseguir as coisas, mas acaba se perdendo aí no meio do caminho, porque não sabe usufruir o que é oferecido, não sabe oferecer, não sabe negociar, né? Não sabe interagir com o próximo, não sabem atender à necessidade do próximo e muito menos deixar transparecer, tem uma certa arrogância, um certo egoísmo em deixar transparecer também a sua necessidade de ajuda. Como é que se resolve essa situação? Qual é o conselho? O Rei de Espadas. O que o Rei de Espadas fala? Bom, para a gente ganhar uma guerra, a gente precisa usar de estratégia, de inteligência. Né? O Rei de Espadas é o rei da inteligência, da estratégia. Qual é o conselho, então? Né? Tenha a sua liderança, tenha a sua autoridade, saiba, né? Se valorize, né? Ninguém está dizendo para você não se valorizar, mas saiba conversar. Nem todas as palavras precisam ser bruscas, ou precisam ser rompantes, ou precisam ser autoritárias de forma que machuque os outros. Não tem ninguém nessa terra que não ande sem a ajuda de ninguém, sozinho, né? Sem receber ajuda nenhuma. Então saiba ser estrategista, saiba conversar as coisas, ouça uma boa música, veja um bom livro, veja um bom filme, adquira conhecimento com pessoas que já passaram por aquela situação. Às vezes a música traz uma mensagem que é justamente aquela sacada que a gente precisava. Às vezes o livro tem, né, uma frasezinha lá que toca mais a gente e é um ensinamento, a gente está aprendendo com os outros sim. Né? Às vezes a gente assistindo um filme, por mais bobo que seja, de desenho animado, a gente consegue aprender, a gente olha para aquele diálogo, né, dos personagens e a gente tem empatia, a gente já passou por aquela situação, a gente sabe do que está acontecendo ali e a gente acaba aprendendo também com isso. Então, preste atenção na mensagem dos outros, no que os outros têm para falar, para que você possa conduzir a sua caminhada, tá bom? A rainha que veio respondendo aí foi a rainha do fogo, né? A senhora do fogo. O fogo, ele é maravilhoso quando a gente está com frio e ele nos aquece quando a gente precisa cozinhar. O fogo é o princípio básico, né, da eletricidade que faz isso tudo acontecer, como por exemplo esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Então o fogo ele tem muita serventia na interação, na troca, né, na relação com as pessoas. O que acontece? Se eu tenho fogo demais, eu queimo. Se eu tenho fogo de menos, aquilo não acontece. É preciso ter aí uma dosagem para que as coisas aconteçam, tá bom? Então, a Senhora do Fogo aí fala também da criatividade, de você aproveitar as coisas de forma mais momentânea, não deixar passar o momento pensando no passado ou planejando o futuro. Tem que aproveitar a situação como ela se mostra também naquela hora, tá bom? Essa é a mensagem da Rainha do Fogo. Agora a gente vai falar de quem pediu a tiragem, né? Que é a Rainha das Águas. As águas, elas são emoções, elas são sentimentos, elas são tudo que a gente são as nossas memórias, né? Tudo que a gente lembra e como a gente lembra de que nos aquece o coração com o fogo, né? Que nos intui com o ar, né? E que nos dá resultado na vida com a terra. A mensagem da Rainha das Águas, né? Aqui é que você se banhe, se purifique, se limpe de muita coisa que é desnecessária e que você está carregando simplesmente por carregar. Água boa é aquela que tem fluxo, é aquela que vai seguindo o caminho dela, sabe? É aquela que você... É o rio que não para, é o mar que não para, é a lagoa que não para. E justamente por não parar, ela vai gerando vida, vai gerando diversão, né, para as pessoas, aquele momento de relaxar, aquele momento gostoso, né? E justamente porque ela não para,
ela alcança todos os seus objetivos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Pela sua persistência e justamente pela sua característica principal, que é não ficar parada, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, fiquem bem. E essa foi a mensagem da Rainha das Águas para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado.